Olá, sejam todos bem-vindos à nossa quarta e a última aula de modelos de gestão. Sou a professora Emília, formada em administração, com mestrado também na área de administração. Então, o título da nossa aula: Coordenação e controle, processos, tecnologias e ferramentas de gestão e tendências, né? Então, como vocês veem no título, a gente vai falar das duas últimas funções administrativas: coordenação e controle. Mas antes, né, vem sempre o antes, tivemos 3 aulas e falar um pouco, né, então até porque é uma sequência aí, né, então a correlação do conteúdo. Falamos aí do processo administrativo, teoria clássica de Fayol, em 1916, né, então vocês já sabem que, então, Fayol determinou a administração e que para você fazer uma boa administração você precisa do processo administrativo, que consiste nas 4 funções. O que é? Planejar, organizar, direcionar ou coordenar, então a palavra coordenação, e por último controle, né? Então vocês já sabem que planejar consiste em estabelecer um objetivo para o futuro, né? Aonde a sua empresa quer chegar, mas para isso precisa, lógico, fazer uma análise, toda uma análise do cenário, tanto externo e interno, né? Então, estabelecer não só o objetivo, mas de que forma você vai alcançar o objetivo. Seguinte a isso, a gente fala sobre a função organização, correto? Temos um objetivo a ser alcançado, antes mesmo de entrar em ação, a gente organiza os recursos e falamos então na aula passada a respeito dessa organização de pessoas, principalmente das pessoas, até porque, né, então para você atingir algum objetivo organizacional, você depende das pessoas, qual é a sua estrutura organizacional, né? E seguinte a isso, né, então falamos do planejamento, a organização, pense aí vocês como gestores, né? Estabeleci um objetivo, os caminhos, coloquei ali as pessoas no lugar certo, agora sim a gente vai para a ação. E por isso as duas últimas funções, que é, né, justamente a coordenação e controle. A partir do momento que a gente fala assim, olha, já temos objetivo, organizamos, bora lá, todo mundo entrar em ação, por isso eu preciso da função coordenação. O que é coordenação, né? A partir da maneira como foi organizada, fica muito mais fácil as pessoas coordenarem para alcançar esse resultado, né? E a atividade de controle ocorre simultaneamente, né? Pensar assim, o que é o controle? O controle é exatamente, né? Então, verificar a todo momento, o gestor ele verifica, então, o que está acontecendo e se está dentro daquele padrão estabelecido para atingir aquele objetivo organizacional. Então, vamos ao conteúdo da nossa aula de hoje. Hoje, então, função, coordenação e controle, processos, tecnologias, ferramentas de gestão e tendências. No primeiro momento, a gente fala sobre a atividade de coordenação, juntamente a isso, tipologia, processo e aspectos da prática. Segundo momento, a função controle, também a tipologia, processo e aspectos da prática. Lembrar que, né, toda função a gente fala sobre tecnologias e ferramentas de gestão, mas dessa vez para os processos de coordenação e também de controle. Falamos sobre as tendências ou aspectos emergentes, mas também na função de coordenação e também de controle, né? Então é sobre as duas funções que iremos tratar, tá? E precisamos sim de uma situação geradora de aprendizagem. Qual é a situação de hoje, professor? Então, vamos ali a nossa situação. Hoje a gente vai trabalhar com uma agência de publicidade que chama Modeli. E você vai trabalhar com Pedro Ribeiro, que é diretor-geral, ele quer reinventar um modelo de gestão. Você, como analista sênior, você vai, então, ajudar a implantar o programa de Balance Scorecard e também
gestão da performance. Lembrar, então, que a gente está falando das atividades de coordenação e controle. O que o Balance Scorecard de gestão de performance tem a ver, então, com essas duas funções, tá? Então, se vocês, né, tiverem comentário ou dúvida durante a nossa aula, eu fico à disposição, teremos 2 momentos de participação. Então, uma excelente aula a todos vocês. Vamos falar a respeito da função de coordenação. Essa função que eu costumo também falar de direção, né? Então, também, tá? Toda vez que a gente fala sobre cada função administrativa, a gente precisa pensar aqui, né? Então, todas as 4 funções, elas têm, né, uma correlação, né? E então, como que eu faço uma boa coordenação? A boa coordenação, ela vem justamente da boa preparação ou da organização. Lembra que a gente falou bastante a respeito, né? Então, como que está a estrutura organizacional da sua empresa? Isso facilita, que é a terceira função, que é a de coordenação. Não adianta eu ter uma boa coordenação sem ter uma boa estrutura organizacional. Espero que vocês já consigam, né? Então, visualizar, então, essas duas funções juntas. Então, a gente vai falar um pouco a respeito agora da coordenação. Vamos ali ao quadro, então, falar na definição. A coordenação, direção, é a função administrativa que refere ao relacionamento interpessoal do administrador com seus subordinados. Para que o planejamento e a organização possam ser eficazes, eles precisam ser complementados pela orientação e apoio às pessoas, por meio de uma adequada, olha só as palavras, comunicação, liderança e motivação, né? Então, o que um bom líder ele faz, né? Então a gente já viu que entre as várias habilidades do gestor está o relacionamento interpessoal. Novamente, a empresa ela cresce, né? Então eu preciso de várias pessoas para alcançar aquilo que foi almejado durante o planejamento. Não adianta eu ter boas ideias, correto? Para a minha empresa, qual o resultado, se eu não conseguir isso através das pessoas. Por isso, a atividade de coordenação e direção, né? Ela é importante e ela se dá através das 3, né? Então, elementos aqui que a gente vai repetir: comunicação, liderança e motivação. Então, vamos ali ao conteúdo seguinte, falar de algumas teorias, né? Então, para falar de coordenação. E aqui a gente vai citar a teoria X e a teoria Y. Essa teoria que vem do autor MacGregor, e ele identificou 2 modos de o gestor perceber a natureza humana, né? Então, aqui a gente vai falar, através da teoria X e a teoria Y, a respeito da coordenação. Como que é a coordenação da sua empresa? Ou como que é a gestão, a liderança, né? Então, como que o gestor lidar com as pessoas, tá? E o modo como ele olha para os seus funcionários tem tudo a ver, então, com essa teoria X e teoria Y, né? Então, vamos pensar aí, né, no gestor da sua empresa, como que ele olha, então, né, e ele refere-se aos seus colaboradores. Então, vamos ali ao quadro. O MacGregor, ele identificou 2 modos de o gestor olhar para os seus colaboradores. E olha só, dentro da teoria X, o gestor, ele considera os seus colaboradores. O homem não é motivado, o homem não quer se desenvolver. Você já ouviu algum gestor, né, ou líder pensar dessa forma, né? Ah, os funcionários são todos preguiçosos, eles só querem ali, né, estarem ali, mas não querem trabalhar, não são motivados e assim por diante. A partir do momento que o gestor ele olha para os seus funcionários dessa maneira, existe aí toda uma consequência até na estrutura de trabalho, né? Então vamos pensar aqui. Se você não tem confiança nos seus próprios colaboradores, o que tende a acontecer?
centralização, né? Então, dentro da função da organização, estrutura organizacional, a gente já falou isso, né? A questão da centralização. O que é centralização? O gestor toma decisão sozinho, porque eu não confio nos meus colaboradores, eu preciso de um controle, não é verdade? E aí, o que acontece com essa estrutura organizacional? A autoridade, muitas vezes o processo de comunicação, ela vem de cima para baixo, o trabalhador não tem autonomia e por isso mesmo, né? Então, muitas vezes um sistema de trabalho mecanicista. Perceba aqui, então, a forma como muitas vezes o gestor, ele olha para os seus colaboradores e isso acaba determinando também a forma como as pessoas trabalham dentro dessa organização. Por isso, então, dentro da teoria X, ênfase no controle e também, né, então, novamente, então, estrutura mecanicista, então, de trabalho. Agora, vamos verificar a estrutura do modelo Y. E aqui, então, o gestor, ele olha para os seus colaboradores e pensa o seguinte: o homem motivado, o homem quer se desenvolver, né? Então, dessa maneira, a partir do momento que o gestor, ele pensa dessa maneira dos seus colaboradores, opa, as pessoas estão aqui, né? Estão aqui justamente para me auxiliar, né? Estão motivados, querem colaborar. Então, provavelmente, então, a forma como ele vê, né, faz com que o seu sistema de trabalho seja descentralizado, seja democrático, as pessoas decidindo, auxiliando ele e, por isso, novamente, sistema de comunicação onde todo mundo participa, aonde existe, né, então, a equidade de poder. E aí, novamente, a gente já viu a respeito disso que então, o sistema de trabalho descentralizado vira uma estrutura, né, então, de trabalho orgânico. Então, novamente, voltando ali ao quadro, dentro da teoria Y, temos ênfase nas pessoas. Seguinte a isso, a gente vai falar de uma outra teoria, teoria Likert. E olha só, teoria Likert, ele é um complemento dessa teoria que acabamos de tratar, teoria X e teoria Y. E esse autor, o Likert, identificou 4 sistemas administrativos em relação à atuação dos gestores, né? Então, vamos imaginar, bem bacana essa teoria X e teoria Y, e o Likert, ele, né, falou assim, olha, eu quero aprofundar os estudos, e ele fez um complemento baseado nessa teoria. Qual a conclusão que ele chegou, então? Ele descobriu 4 modelos de gestão. Então, vamos ali as categorias. Olha só, primeiro, autoritário coercivo. O que é o autoritário coercivo? Lembrando que é baseado na teoria X e teoria Y. Então, quando eu falo autoritário, então é aquele, então, autoritário, controlador e ainda coercivo. Qual é o significado da palavra coerciva? Além de decidir sozinho, né? Então, aquele funcionário que faz as coisas erradas, ele é castigado. É o extremo do autoritarismo, né? Então, aí um modelo, né? Então, de gestor que é muito controlador. Seguinte a isso, temos o autoritário benevolente. Professor, existe autoritário e ainda benevolente? Centralizador, mas em alguns momentos ele vai lá, né, e pergunta às pessoas, né, fala assim, olha, o que está acontecendo? Pode, né, então, o que vocês acham? Mas, né, então, centraliza o poder. Seguinte a isso, ainda o consultivo. Opa, a professora está melhorando a forma de gerir, né? Então, aqui, muitas vezes, o gestor, ele não tem tanto controle, ele consulta as pessoas, mas no último momento, ainda, ele toma decisão sozinho. E, por fim, então, né, temos o extremo da teoria Y, que
que é o gestor participativo, aquele que permite, descentraliza, que é democrático, que faz as pessoas participarem do processo. Lembrar aqui, qual que é a importância de você compreender isso? Hoje vivemos, então, essa questão da competitividade. Cada vez mais as empresas crescem, cada vez mais dependemos das pessoas. Se você centraliza as decisões, não é verdade? Você não dá autonomia para as pessoas, como que a empresa ela vai mudar? Como que as empresas criam um desempenho e resultado ou atingir os objetivos organizacionais? Então, é preciso pensar, sim, a respeito dessas questões. E vamos agora falar em equipes, Então, a gente está falando aí da palavra coordenação, correto? O gestor, ele precisa coordenar as pessoas para que a empresa consiga um bom desempenho entre todas as pessoas. Um gestor, ele não consegue fazer tudo sozinho, depende das pessoas e eu preciso buscar mecanismo para tratar as pessoas, Por isso mesmo que existe a organização e, por fim, a coordenação. E aí, então, a gente precisa falar de trabalho em equipe, Então, hoje em dia, é importante você trabalhar em equipe. Na teoria comportamental, o gestor tem o papel de administrar e promover a integração e articulação entre as variáveis organizacionais e as variáveis humanas. Qual que é o significado desse parágrafo, professora? O gestor é exatamente aquilo, Então, o responsável, que vai receber as ordens e falar assim, olha, a gente precisa atingir aquele objetivo organizacional, Estabelecer, tomar uma decisão, Por mais difícil que seja, o mais difícil ainda é você conseguir realizar isso em prática através das pessoas. Por isso, o gestor, ele é o intermediador do objetivo e entre as pessoas precisa passar isso de uma forma que, então, consiga atingir o melhor resultado. Vamos, então, voltar novamente, por isso mesmo, trabalho em equipe, ela é importante. Equipe diferencia-se de grupo porque gera sinergia positiva por meio do esforço coordenado, em que existe uma integração dos esforços individuais que resultam em desempenho maior que as simples somas das partes. E aqui, então, uma definição. Professora, será que na minha empresa a gente trabalha em grupo ou trabalha em equipe, Então, vamos tentar explicar isso aí. Grupo. Professora, Então, existe um conjunto de pessoas trabalhando juntas, simplesmente trabalhando. Aqui, nesse caso, a gente fala que é um grupo. O que é equipe e o que diferencia-se do grupo? Equipe é justamente pessoas com sinergia positiva, que interagem entre elas, se comprometem entre elas, entregar o melhor resultado. Então, as empresas hoje precisam trabalhar em equipe, equipes multifuncionais, equipes que têm responsabilidade por seus resultados, Então, só pensar aí que, com tantos desafios hoje organizacionais, as pessoas precisam, então, interagir e criar essa sinergia. E vamos, então, de que modo podemos trabalhar em equipe. Aqui, então, o que a Venato ele fala que existem várias modalidades de você trabalhar, em equipe. A primeira aqui, a participação representativa. O que vem a ser participação representativa quando você trabalha em equipe? Representativa, estou representando, a minha empresa e muitas vezes essa equipe privilegiada, ela foi elencada, foi escolhida pelos próprios colaboradores para exercer alguma certa função dentro da organização. Por isso, equipe representativa. Um exemplo, professora, o CIPA, Então, que representa aí a equipe que trabalha com a segurança do trabalho, Então, é através de uma equipe representativa. Vamos à seguinte situação. Equipe também pode formar força-tarefa. O que vem a ser força-tarefa, Então, o próprio nome já
fala, né? Então, uma situação mais emergencial, vamos formar uma equipe força-tarefa. Vamos imaginar uma empresa que trabalha com vendas 2 dias antes, né, já de fechar o mês, estamos quase batendo a meta de vendas. E aí o gerente chega, vamos fazer uma força-tarefa e bater a meta de venda. Então isso é emergencial, todo mundo colabora, cria uma sinergia muito maior, justamente para acabar, né, então, ou terminar ali uma determinada situação. Vamos à seguinte situação. Círculos de qualidade, e aqui a gente já tratou, né, que a importância dos círculos de qualidade, vários modelos de gestão, ferramentas de gestão que precisamos e dependemos das pessoas, e justamente círculos de qualidade. Lembra dos 6 sigmas, aonde as próprias pessoas, né, são responsabilizadas a procurar, né, então, situações que possam ser resolvidas e que geram, então, a qualidade dentro da operação. O próprio 5S, vários modelos de gestão trabalham com essa questão, trazer qualidade através de uma equipe que estão ali à busca de resolução. Vamos à seguinte situação. Programas de aquisição de ações de companhia. E aqui, né, então, alguns privilegiados. Opa, professora, eu faço parte de um programa de aquisições de ações da companhia. Significa uma equipe que, talvez, pelo seu teor de importância, né, e colocam ali uma responsabilidade, como se sentissem donos do negócio, a partir do momento que eles têm bom desempenho, né, então, esse bom desempenho acarreta lucro e isso também acarreta, né, então, nas ações da companhia. Eles têm aí, né, a direito aí uma parte dessas ações e por isso, então, né, são motivados através desse benefício. De acordo com Chiavenato, temos aí um modelo ideal, como formar uma equipe. Então, indo ali ao quadro, equipes de alto desempenho. Então, vamos imaginar, professora, quero formar uma equipe. Qual é? Então, quais são as características ideais? Tem tamanho pequeno, né? Então, equipe muito grande pode se dispersar, por isso mesmo, o ideal é ter um tamanho pequeno. Seguinte a isso, ainda, os participantes são capazes e ainda complementares, pessoas de multifunções. As metas e os objetivos de desempenho são compartilhados entre as pessoas. As normas e abordagens de trabalho são produtivas e a mais importante aqui, a responsabilidade é mútua, independente, né? Então, os resultados, sejam os problemas, então todo mundo assume aquela responsabilidade e uma sinergia, então, para, então, gerar um bom desempenho dentro daquela situação. E vamos agora falar da última função administrativa, que é o controle, né? Então, novamente lembrar que toda vez que a gente fala de alguma função administrativa, você não pode olhar ela de forma isolada, mas que, né, então ela está, então, interligada às outras 4 funções. E quando eu falo controle, ela está muito interligada, principalmente à questão do planejamento, né? O que vem a ser a atividade de controle dentro da gestão. Atividade de controle nada mais é do que, no primeiro momento fiz o planejamento, lembrar da função do planejar, aonde estabelece o objetivo e quais os caminhos que eu vou seguir para atingir aquele objetivo. Lembra que função gerencial, função administrativa, está relacionada a uma boa administração, né? Estabeleci um objetivo, então, uma boa gestão é você atingir, né, então, na prática, todos esses resultados. Por isso mesmo, a atividade de controle, ela é importante. O que vem a ser o controle? Realizar na prática tudo aquilo, então, que foi planejado. Então, vamos ali à
função, a definição. Então, definição controle. Controle é um processo regulatório que estabelece padrões para permitir alcançar os objetivos organizacionais, comparar desempenho real com o padrão e adotar medidas corretivas quando necessário para aproximar o desempenho aos padrões. Professora, dentro dessa definição de controle, percebi aí a palavra repetidas vezes aos, desempenho real e aos padrões. O que significa isso dentro desse conceito, Novamente, o que é a atividade de controle? Tudo aquilo que foi planejado, eu preciso, então estamos na prática, a coordenação e controle é a ação de todas as pessoas tentando efetivar aquilo que foi planejado. E dentro do planejamento, lembrar ali, então, do conteúdo do planejamento, lembra que além de estabelecer objetivo, a gente estabeleceu vários padrões, Qual o objetivo? Vou colocar um exemplo aqui. Ser líder do mercado, Missão, visão, valores, vou ser líder do mercado. Para ser líder do mercado, eu preciso ter alguns parâmetros financeiros, parâmetros de consumidor, Então, clientes, parâmetros operacionais e várias métricas e resultados. Então, a atividade de controle consiste em você acompanhar, se eu estou atingindo, então, o que está acontecendo, o real, está atingindo aquele padrão que foi estabelecido durante o planejamento. Então, vamos ali ao quadro, o que consiste o processo e atividade de controle. No processo de controle, o gestor se preocupa em padronizar o desempenho. Novamente, Então, durante o planejamento foi estabelecido ali, não só aonde a empresa ela quer chegar, mas os caminhos com as possíveis métricas. Opa, a questão do lucro, eu preciso, chegar a tanto. Então, durante o controle exatamente, então, vai lá no departamento financeiro, vou acompanhar em tempos ali se aquele padrão está sendo alcançado. E é dessa forma, então, que várias empresas conseguem crescer, conseguem ser competitivas e principalmente alcançar aquele resultado que foi planejado. Vamos à seguinte situação, ainda durante o processo de controle, padronizar a qualidade dos produtos ou serviços. Lembra que, além dos indicativos numéricos, temos alguns outros padrões de qualidade. Qualidade de atendimento, qualidade quanto aos processos, Então, dependendo aí das características da sua empresa, possivelmente, então, para ser competitivo, você precisa de parâmetros também qualitativos, fazer o controle dessas questões. Vamos, então, ainda proteger os bens organizacionais. Por que proteger os bens organizacionais? Vamos imaginar uma máquina que se quebra. Ai, professora, atividade de controle na prática, É tão complicado porque a toda hora acontecem situações inesperadas. Quebrar uma máquina, daí, como se diz, acaba com o meu desempenho e muitas vezes aí eu tenho que corrigir, resolver esse problema justamente para poder ainda tentar alcançar aquilo que foi estabelecido. Por isso mesmo, então, tomar aí medidas precativas justamente para que não ocorra essa situação. Isso também faz parte da atividade de controle. Voltando ali, limitar a quantidade de autoridade, até porque eu preciso confiar nas pessoas. Lembra do processo de organização e controle, Então, aqui na fase final, eu deixo as pessoas resolverem o problema. Quanto mais autonomia eu der para as pessoas, melhor é o desempenho. Avaliar e dirigir o desempenho das pessoas, justamente em função, então, do que foi organizado.
garantir os meios preventivos para o alcance dos objetivos organizacionais. Novamente, não só as máquinas, né? Mas durante o processo a gente observa e já sabe, né? Aonde pode dar errado, né? Que pode atrapalhar o resultado do desempenho organizacional. Precisa alcançar? Preciso, né? Por isso mesmo. Na prática, não é tão fácil, né? Então, você falar assim, olha, eu quero ser líder no mercado, até porque aparecem inúmeras situações, a pandemia, uma guerra, a falta de insumos em função de todas essas mudanças que acontecem, atrapalha o seu desempenho organizacional? Atrapalha sim. Por isso que o gestor precisa acompanhar tudo isso e, de repente, a partir do momento que ele já consegue ver o perigo, né? Então, tomar aí as precauções necessárias. Isso é atividade de controle. Vamos ainda falar aqui, um bom sistema de controle. O sistema eficaz de controle reúne ainda as seguintes características, né? Então, pensar aqui como um bom gestor. Orientação estratégica para resultado, né? Opa, professora, empresa tão grande, mas tão grande, né? Aonde que cada um vai olhar? Né? Então é isso, desempenho. Será que eu olho a empresa como um todo? Né? Então isso cabe, logicamente, a quem está na alta direção, mas todas as pessoas de níveis hierárquicos têm aquela responsabilidade de avaliar o seu setor. Como que está o seu setor? Seu setor tem um objetivo, será que ela está alcançando, né? Mas quando você olha apenas pontualmente, você precisa avaliar. Espera aí, qual que é, né, a sua missão, visão, valores? O resultado do meu departamento, ela está conseguindo ajudar o desempenho da empresa como um todo? Sempre olhar, né, pontualmente, mas também ali, né, então a questão da gestão organizacional como um todo, missão, visão, valores. Vamos à seguinte situação, compreensão e clareza dos dados e relatórios, né? Então, nesse acompanhamento, então, de desempenho, é o momento de ver métricas, avaliar, verificar, saiu fora do padrão, aonde que está o problema e corrigir o quanto antes. Isso é atividade de controle. Vamos ainda, próxima situação, ter essa flexibilidade, porque a prática realmente é bem diferente daquilo, né, do pensar e achar que vai alcançar. Autocontrole para o gestor, natureza positiva e clareza e objetividade, né? Então é isso. Opa, o que a empresa como um todo precisa alcançar ou o que o seu departamento ou setor precisa alcançar, né? Então é preciso ter objetividade e o conjunto de tudo isso é que faz, então, a sua empresa, então, alcançar os objetivos organizacionais. E vamos agora para a nossa situação geradora de aprendizagem, lembrada, a empresa Modeli. E você, então, foi, né, chamado justamente para criar um processo de Balance Scorecard. Vamos, então, ao desafio. Olha só. Quais são os principais aspectos e preocupações com os quais Ribeiro deve se manter atento na sua atuação gerencial durante a atividade de coordenação e controle para a execução do processo de um programa de Balance Scorecard, utilizando princípios de gestão da performance para a empresa Modeli? Então, olha só, desenvolvimento. Para o gestor atuar pelo processo de coordenação, é importante que o modelo de gestão praticado esteja alinhado com seus objetivos para facilitar o objetivo ao alcance desses objetivos, né? Então, não adianta nada, novamente, né? Falou assim, olha, vamos aplicar um modelo de gestão e aqui estamos tratando o Balance Scorecard. O Balance Scorecard, ele está alinhada com o objetivo geral da empresa, né? Então, é importante constatar isso. Com o alinhamento estratégico da empresa. Está sim, até porque a empresa ela quer crescer, quer ser competitiva e o Balance Scorecard, realmente, ela é importante para atingir os objetivos organizacionais. Seguinte a isso ainda,
o estilo adotado pelo gestor na condução do processo de coordenação também pode facilitar a execução de uma iniciativa voltada para a gestão participativa, né? Então, aqui estamos tratando o desempenho não só do gestor, mas da empresa como um todo. Por isso, qual que é a responsabilidade do gestor? A coordenação, né? E aqui a gente já viu que uma boa coordenação, ela consiste primeiro na boa estrutura organizacional e a forma de gerir. Teoria X e teoria Y, lógico, precisamos de uma gestão participativa, por isso mesmo, então, a teoria Y, pensar aí que todos os colaboradores estão dentro da empresa para colaborar, por isso dar autonomia. Então, uma forma de gerir e coordenar, então, as pessoas. Seguinte a isso, então, né, a atividade de controle. A importância do controle para o monitoramento eficaz é resultado da capacidade de evidenciar se são necessários ajustes ou realinhamentos na execução das atividades, de forma a garantir o alcance dos objetivos esperados, né? Então, como que eu faço a avaliação de desempenho e o que isso tem a ver com atividade de controle? Dei autonomia às pessoas, não é verdade? Vou utilizar vários modelos de gestão, administração participativa, vou colocar um empowerment, né? E tantas outras, gestão transparente. Então, criei toda a estrutura e a atividade do controle é justamente, então, esperar que as pessoas resolvam os problemas, tragam desempenho e tragam principalmente os resultados organizacionais. A avaliação de desempenho é justamente então, né? Então cabe ao gestor, além de fazer uma boa coordenação, avaliar o desempenho da equipe ou das pessoas e a partir do momento que as pessoas não estão, né, condizentes, aí sim verificar qual é o problema. Isso também dentro da atividade de controle. E agora sim, nosso momento de interação, né? Quem tiver dúvidas, comentários, gostaria de convidá-los para a participação. E também nosso momento, então, onde eu coloco uma pergunta. Então, hoje a pergunta: como realizar o controle e monitoramento na empresa sem gerar pressão desnecessária? Eu queria que vocês pensassem nisso, né? Será que quando eu falo função administrativa, controle, parece que eu estou controlando as pessoas e é justamente o contrário. Como que eu faço controle sem gerar pressão? E aí, vocês conseguem responder? Aguardo alguns minutos e vamos lá.
Olá, pessoal. Então, retornando, já temos algumas participações, agradecendo aqui a participação de vocês. E temos aqui o Polo de São João de Meriti, Rio de Janeiro. Um grande abraço aí a todos vocês. Acompanhando indicadores. Então eu estou percebendo que vocês já entenderam que atividade de controle não é controlar as pessoas, mas sim, né? Então, pensar nessa inter-relação entre as funções administrativas. Você fez um bom planejamento, você organizou, estrutura organizacional e fez uma boa coordenação, então, lógico, então eu vou seguir apenas os indicadores, uma excelente resposta, então, pessoal de São João de Meriti. Pessoal da Vitória da Conquista Bahia, um grande abraço aí, pessoal de Bahia, com sabedoria, paciência e educação, né? Então, coordenação tem a ver com o relacionamento interpessoal, correto? Então, também, pessoal de Vitória da Conquista. Guaratã do Norte, Mato Grosso. Olha só a resposta do pessoal aqui. Primeiramente, reuniões periódicas com o intuito de apresentar os objetivos e sempre ser franco sobre o desempenho da entidade. Então, é isso mesmo, né? Então, novamente, então aqui o pessoal, né, já está percebendo, estamos na última aula, né? Então, a inter-relação, houve um planejamento, qual que é o objetivo? Todos esses objetivos precisam chegar, né? Então, a gestão transparência e isso sim também, né? Então, é muito importante, muito bom a sua resposta. E o pessoal de Eunápolis, Bahia, através do apoio às pessoas, por meio de uma adequada motivação, comunicação e liderança. Parabéns a todos vocês que participaram, né? Eu fico feliz aí que, né, agora estamos no finalzinho, a gente vai fechar e parece que espero que para vocês estejam tudo fazendo sentido, né? Então, a questão das 4 funções, né? Então, coloquei essa pergunta justamente, então, para que vocês possam perceber isso, né? Então, controle, eu falo assim, controle dentro da administração, não é aquele gestor que fica em cima, né? Então, em cima ali, até porque as organizações crescem, as empresas precisam a toda hora mudar, né? Existe uma complexidade de gestão aí, mudar, reestruturar tudo, né? Então, é sobre todos esses modelos de gestão que tratamos que precisa ser aplicados para que a empresa seja realmente competitiva. E agora, vamos falar a respeito de ferramentas de gestão. Falando aí, né, então, sobre a função coordenação e controle, quais são, então, as ferramentas de gestão? E aqui, quando a gente trata da questão da coordenação, tratar as pessoas para obter bom desempenho entre as pessoas, correto? Eu preciso tratar uma questão que nós chamamos de conflito. Então, vamos ali ao quadro, ferramenta de gestão, conflitos. Professora, é isso mesmo? Então, olha só. A maioria das pessoas encara o conflito de forma negativa, no entanto, o tipo certo de conflito pode conduzir a uma melhor tomada de decisões em grupo, né? Então, qual é o significado desse parágrafo que é tão importante aí na gestão de pessoas, no atual contexto de modelo de gestão, né? Conflito ajuda dentro da empresa, né? E aí a gente precisa entender o que é conflito, primeiro, professora? Conflitos são divergências, né? Divergências muitas vezes que acontecem, por isso que dá conflito. Concorda comigo? Mas o autor ali, ele está falando que o conflito, a partir do momento que você trata ela bem, né? Então, ela pode ser positivo. É isso mesmo? É isso mesmo. Lembrando aí que a gente já tratou vários modelos de gestão, né? Então, para trazer a empresa mais competitiva, a gente precisa das pessoas, principalmente no quesito da inovação, né? E falamos até da questão da gestão da diversidade para gerar, né? Então, tornar a empresa muito mais inovativa. E por isso mesmo, então, que aqui a gente trata a questão do conflito. O conflito nada mais é do que
divergência de pensamentos, né? E a partir do momento que você cria uma estrutura adequada, onde as pessoas se respeitem, um líder que saiba ouvir as pessoas, um ambiente de trabalho que te motiva, a divergência ela é trazida justamente, o conflito ela é trazido para somar e não trazer problemas. Então, voltando novamente ao quadro, existem dois tipos de conflitos, o conflito tipo C e o conflito tipo A. O conflito tipo C é o cognitivo e o conflito tipo A é afetivo. Professora, o que é o cognitivo e o afetivo, né? Então, novamente, a gente vai lidar com pessoas e por isso a importância da coordenação, de uma boa coordenação. Conflito cognitivo são, né, diferenças ou divergências quanto à percepção. Eu tenho uma ideia, vamos pensar aqui, porque assim, a todo momento a gente precisa, na prática, resolver pepinos, problemas. E nesse quesito eu penso A outra pessoa pensa B, a outra pessoa pensa C, e quando a gente troca, né, então, as figurinhas, e a gente olha e escuta ali o que cada um tem a dizer, a gente pode criar uma solução ABC. Né? Então, é isso. Então, que a soma das várias divergências trazem, sim, boas ideias. Agora, o que é a questão do conflito tipo A? Novamente, a gente, né? Então, somos pessoas. Pessoas são feitas de afetos e emoções, né? E também existem conflitos de emoções. A pessoa não olhou para minha cara, ai, professora, eu fiquei tão chateada. Acontece isso dentro da empresa? Acontece. Então, um bom coordenador, um bom gestor, um bom líder é que saiba lidar com todas essas divergências, mas que transforme tudo isso em resoluções positivas. Vamos à seguinte situação, outra ferramenta de gestão dentro da coordenação. Teoria da fixação das metas. As pessoas se tornam motivadas na extensão em que aceitam metas específicas e desafiadoras e recebem um feedback que indique o seu progresso no cumprimento das metas, né? Então, toda a participação aí que tivemos, né? Então, fala exatamente isso, né? Estabelecer objetivo. O objetivo precisa ser comunicado, né? E quando você recebe, possui autonomia, um bom sistema de trabalho, opa, a pessoa está lá e quer realmente, né, fazer a diferença dentro do trabalho. Então, a teoria da fixação das metas é exatamente isso, né? Então, você precisa criar mecanismos para que as pessoas se motivem a resolver os problemas, trazer um bom desempenho organizacional. Por isso mesmo, dentro da teoria da fixação das metas, precisamos da especificidade da meta. Todo mundo, desde o nível departamental até o nível operacional. Cada um tem que saber a sua responsabilidade. O que cabe a cada um, né? Então, a junção desses grãozinhos, né, de vários grãozinhos é que faz a boa diferença. Por isso, então, a especificidade da meta, ela é importante. Segunda questão, indo ali, dificuldade da meta. A partir do momento que você cria um ambiente propício para o trabalho, né? Então, gere motivação, desafie o seu colaborador, não é verdade, né? Então, se o trabalho for muito fácil, o pessoal fala assim, eu fui tão capacitada para fazer isso, né? Então, crie um pouco de dificuldade para motivar os seus colaboradores. Seguinte a isso ainda, temos a aceitação da meta. O que é a aceitação da meta? Importante isso. E aí o gestor empolga e fala assim, vou colocar uma meta mas bem difícil, né? Então, eu já trabalhei em vendas, de repente, quando vem uma meta de venda muito superior a quem ali do que você é capaz, né? Ao invés de você gerar motivação nas pessoas, pode gerar sim desmotivação, por isso tomar cuidado quanto à realidade daquele objetivo. E por fim, uma outra ferramenta de gestão, a gente vai falar do princípio de
Pareto, né? Então, vocês vão observando aí, né, aquele quadradinho ali. O que consiste o princípio de Pareto? O Pareto, na verdade, ele é um matemático. E o que o princípio de Pareto foi parar na gestão, professora, né? E o princípio dele é o seguinte: um bom observador, um bom matemático, ele começou a perceber que nas nossas ações cotidianas, não na empresa, nas ações cotidianas, existem muitas relações aonde existe 20 por 80 ou 80 por 20. E aí os gestores vão utilizar disso aí para poder, né, então, ensinar aí uma boa gestão. Então, voltando novamente ao quadro, o que o princípio de Pareto ele nos diz? Olha só, poucas causas significativas, que podem representar em torno de 20%, podem gerar 80% dos efeitos, né? Será que você já viu alguma relação aonde 20% gera 80% dos resultados? Lembrando que a gente está falando que, né, então, da atividade de coordenação, trabalho em equipe, e a equipe trabalha muitas vezes para gerar um bom desempenho. Se eu tiver isso, né, onde 20% gera 80% dos resultados, uau! Não é verdade, professora? Dê um exemplo para poder ficar mais claro, né? Vamos imaginar aqui, a área de marketing. 20% dos clientes geram 80% dos lucros. Não exatamente nessa proporção 20, né? Exatamente 20-80, mas não tem ali uma minoria de clientes que geram um grande resultado para a empresa? É só pensar assim, né? Então, a lição é a seguinte, olha, prestem muita atenção em vários processos operacionais, por quê? Porque 20% pode resolver uma boa parte da resolução, né? E por isso mesmo aí você cria um bom desempenho de trabalho. Porém, vamos voltando ali no princípio de Pareto, muitas causas insignificativas, se 20% causam 80%, é lógico que existem também 80% das causas, criam apenas 20% dos efeitos. Não foque naqueles clientes que geram apenas 20% dos resultados, né? Então, a lição é essa. Aqui estou colocando um exemplo, né? Mas, se vocês pesquisarem aí na internet, existem muitas relações 80 por 20. Preste atenção nessas questões, né? Que redes sociais, de repente, 20% das postagens geram 80% dos efeitos e assim por diante. Então, aqui a importância, né, então, de você abrir a mente para gerar um bom desempenho. E vamos agora falar de ferramentas de gestão que auxiliam a atividade de controle. Atividade de controle consiste, né, então, você tentar colocar a empresa no eixo, ter os resultados de acordo com tudo aquilo que foi planejado. Mas eu já expliquei para vocês, né, que na prática planejar é fácil, até porque falou assim, olha, eu quero que a empresa faça isso, faça aquilo, idealizei. Agora, professora, coloque isso na prática, tenta colocar uma empresa com, né, inúmeros funcionários e com tantas mudanças acontecendo, faça isso acontecer. Atividade de controle realmente é bem complicado. Por isso mesmo, vamos aí utilizar algumas ferramentas de gestão, tá? E aqui, então, a utilização do diagrama de Ishikawa. Por que o diagrama de Ishikawa, né? O diagrama de Ishikawa é também conhecida como diagrama de espinha de peixe. E ela nos auxilia a você encontrar muitas vezes os problemas. Lembrando que na atividade de controle está ali, né? Todo mundo, a empresa ali se desempenhando ao máximo para alcançar os resultados esperados. Aparece uma situação inesperada e aí preciso resolver o problema para que a empresa não perca os resultados, não é verdade? Por isso mesmo, então, olhando ali no diagrama, pensa aqui, trabalho em equipe, né? Então, a questão da coordenação é importante, trabalho em equipe. Vamos olhar para o problema? Surgiu um problema e a gente não pode perder o foco dos resultados. Como que a gente vai fazer? Reúno a minha equipe
E a minha equipe, então, em cima desse problema, ele vai falar, então, as possíveis causas. Causa 1, causa 2, cada um vai fazer um brainstorm, por exemplo, e vai falar, então, o que pode ser, né, então, o fator desse problema. E aqui a espinha, ela serve justamente também para poder colocar alguma situação, né? O diagrama de Ishikawa, né, então, a questão é exatamente isso. A partir do momento que você coloca ali no quadro de uma forma bem resumida, qual é o problema, poderiam ser as possíveis causas e quais as possíveis soluções reunindo-se em equipe, fica muito mais fácil discutir, fica muito mais fácil analisar, né? E principalmente chegar a uma conclusão da qual a própria equipe, então, ela trabalha para a resolução desse problema. Por isso, então, que o diagrama, ele é, sim, importante dentro da gestão. Vamos à seguinte situação, ferramentas de gestão, gerenciamento do desempenho, né? Então, falei que atividade de controle é onde o gestor ele vai olhar para o seu departamento, para a sua seção. Eu tenho um objetivo dentro do meu departamento, né? Eu preciso, então, apenas acompanhar. Opa, o desempenho aqui caiu. Aí sim vou identificar qual é o problema e faça a minha equipe trabalhar em função daquele problema, né? O ideal é esse, tá? Dentro do modelo de gestão. E aí sim, então, a gente vai aqui, olha só, né? A visão, olhei ali, então, o que que o cenário me apresenta? Estabeleci os objetivos estratégicos, né? Então, aqui eu posso falar missão, visão e valores. Para alcançar esse objetivo organizacional, preciso das métricas ou dos indicadores, né? Então, o que que é? A questão da qualidade, a questão do atendimento ao consumidor, a questão dos lucros. Isso vai chegar a cada departamento ou seção em função das metas, né? E você que trabalha numa grande empresa, a gente trabalha em função das metas, sim, né? Metas, prazos, se você se identificou com isso, e muitas vezes a gente não entende, né? Fala assim, ó, eu só sei que eu preciso cumprir essa meta. Mas o conjunto disso tudo, né? Quer dizer, a minha meta com a meta de todos os outros funcionários é que faz a empresa andar e atingir os objetivos organizacionais. Opa, tal setor não atingiu a meta. Vai lá o gestor ali preocupado, né? Fala assim, o que está acontecendo aqui? Vão resolver o problema, porque senão, né? Então, a empresa funciona assim, então, dessa maneira. E aí sim, então, a avaliação de desempenho. Ainda ali o quadro, então, a gente percebe aqui a importância do gerenciamento de desempenho, a atitude para os gestores em relação ao gerenciamento do desempenho, que é, por exemplo, a documentação contínua do desempenho do seu pessoal. Eu olho tanto global, né, no setor ou no departamento, meu departamento está atingindo a meta? Beleza. Opa, caiu o indicativo, aonde está o problema, o gestor vai lá e precisa resolver. Indo ali o quadro, então, temos ainda medidas baseadas em comportamentos. Será que a atitude das pessoas, elas estão me auxiliando dentro desse desempenho? Não apenas o quantitativo, não é verdade? Mas, de repente, opa, né? Então, essa questão mais, digamos assim, comportamental. As pessoas estão começando a desmotivar, né? Então, isso também é atividade de controle. Então, buscar aí as questões, né? Então, as razões dessa desmotivação e procurar sanar também é função do controle. Vamos então também, desculpe, combinar padrões relativos e absolutos, né? Então, aqui novamente as métricas, padrões relativos e padrões relativos e absolutos. Consiste em olhar tanto os padrões, as métricas locais, que também precisam estar alinhadas com o padrão geral dentro da empresa. E por fim,
Vamos ali, então, ferramentas de gestão. A gente precisa, sim, utilizar múltiplos indicadores, não apenas, né? Então, a gente já viu o Balance Scorecard, avaliar seletivamente aonde está a dificuldade, capacitar para a avaliação do desempenho, né? Ouvir o que os funcionários têm a dizer. Então, é importante isso. Atividade de coordenação e controle, elas estão muito, né, alinhadas. Então, coordenação, né, e também controle. Ao mesmo tempo que eu motivo os meus colaboradores, comunico as pessoas, eu estou ali avaliando o desempenho do todo. Por isso mesmo, em função de algum problema, eu preciso ouvir as pessoas. Qual é o problema? Não é verdade? E aí, então, isso facilita muitas vezes a resolução daquele problema. Vamos, então, identificar esses problemas, esclarecer as alternativas, elaborar planos de ação e atuar com ética, né? Então, quando a gente fala ação, atividade de coordenação e controle, depende sim das pessoas. O gestor precisa ter ética justamente então, né? Então, a motivação ela se dá justamente com, né, então essa atuação ética. Por isso então, a atuação ética também é importante. E vamos agora sim falar de um bom sistema, né? Então, que é o Balance Scorecard. Mas antes, né, então, de falar do Balance Scorecard, falar aí de outra ferramenta de gestão, né? Então, novamente aqui, refrisando para vocês que o planejamento e o controle, muitas vezes elas vão estar muito alinhadas, né? Para um bom planejamento, eu precisei de vários indicativos esses que, na atividade de controle, elas são importantes. Por isso mesmo, então, vamos ali ao quadro. Novamente, eu vou utilizar um bom sistema integrado. E aqui eu vou citar dois exemplos, o ERP ou ainda o CRM. O ERP é um sistema integrado aonde busco informações, indicadores de vários departamentos diferentes. O que está acontecendo dentro da linha de produção? O que está acontecendo dentro da linha de comercial ou de vendas, né? E assim por diante também que precisa estar integrada com a área financeira, né? Então, para que você possa ir fazer a atividade de controle, preciso da visão como um todo, das métricas como um todo, e por isso então, a atividade de ERP, ela é sim importante. Também o CRM. O que é o CRM? Hoje dependemos sim cada vez mais dos clientes para obter bons lucros. Faça o relacionamento com o cliente, estamos em tempos de tecnologia. Quanto mais dados tivermos dos seus clientes, fica muito mais fácil, né? Então, trazer a satisfação dos seus clientes, por isso então um bom CRM. E aí então, vamos falar aqui. Sistemas de informações gerenciais trazem os dados organizacionais e informações, as quais são disponibilizados para apoiar a tomada de decisão gerencial. Tanto na questão da tomada de decisão, do que acontecerá no futuro, também na atividade de controle. Tomei decisão, preciso colocar isso em prática, indicadores, acompanhar todos esses dados, por isso um bom sistema de informação. E vamos também falar do BSC ou Balance Scorecard. Novamente, Balance Scorecard foi citado já dentro da atividade do planejamento, lembra, né? E durante o planejamento, além do objetivo, foi estabelecido que precisamos de alguns parâmetros não só financeiros, parâmetro financeiro é importante, mas para, nos tempos de hoje, uma empresa ser sustentável e competitiva, a gente precisa, além do indicativo financeiro, indicativo do cliente, indicativo das operações e também do aprendizado. Então, indo ali o quadro, olha só, né?
dentro da lógica do indicativo do Balance Scorecard, né? Então fica claro que toda empresa, ela precisa, né, então, do crescimento financeiro, né? Então, bons indicativos financeiros dentro do planejamento daquilo que precisamos alcançar. Porém, né, então, para você ter um bom indicativo financeiro, eu preciso ter bons indicativos de que o meu cliente está satisfeito, de que o cliente ele está retornando várias vezes novamente à minha empresa, não é verdade? Né? Então, para você ter um bom retorno financeiro, preciso de um bom resultado sobre a satisfação dos clientes. Mas para o cliente estar satisfeito, novamente, eu preciso de bons, né? Então, processos internos. O que faz com que a sua empresa ela torne-se competitiva? Será que é a questão da qualidade dos produtos? Será que é a rapidez da logística? Né? Então, diante da estratégia, a gente estabelece também padrões operacionais de qualidade que gera satisfação do cliente. Para você gerar bom sistema operacional, preciso de recursos. E aí o quarto indicativo, voltando então ao quadro, que é o aprendizado e crescimento, né? O que a empresa ela precisa, então, para gerar bons processos internos? Preciso, muitas vezes, de tecnologia, preciso, sim, principalmente das pessoas. Pessoas que trazem inovação, pessoas que trazem, né, então, soluções para os problemas da minha empresa e que trazem bons resultados organizacionais. Então, olhando ali o quadro, atividade de controle, consiste em avaliar todos esses 4 parâmetros. Opa, preciso sim, então, alcançar o objetivo como um todo, mas acompanhando principalmente, então, esses 4 parâmetros. E aí, então, essa é a finalidade do Balance Scorecard. E, por fim, a avaliação de desempenho, né? Então, avaliação de desempenho, avaliação e atividade de controle. Vamos, então, ao quadro, o mapa estratégico, relações de causa e efeito. Lembra do Balance Scorecard, né? Então, isso aqui, o mapa estratégico é apenas, então, um mapa que vai indicar qual é o objetivo financeiro, qual é a receita, qual é o lucro para você chegar ao desempenho esperado. E dessa forma também, novamente, qual é o desempenho esperado com relação à questão das métricas do cliente. Satisfação dos clientes, a questão da pontualidade no atendimento e também para satisfazer os clientes, o que eu preciso melhorar dentro dos processos internos. Aqui um exemplo, qualidade nos processos operacionais, qualidade nos processos administrativos. Para alcançar os processos internos, preciso ainda do aprendizado e crescimento. E aqui foi determinada, então, a capacitação dos funcionários. É dessa maneira, então, que verifico, né, então, se a minha empresa ela está, sim, né, acompanhando, então, através de vários indicativos e, então, a importância do Balance Scorecard nessa situação. E vamos agora resolver a nossa situação geradora de aprendizagem. Lembrar, então, da empresa Modele que está implantando um programa de Balance Scorecard. Vamos, então, aos desafios. Quais são as melhores opções de tecnologias e ferramentas de gestão para cada processo de coordenação e controle que o Ribeiro deve usar para subsidiar a execução eficaz de um projeto de Balance Scorecard? Ainda, indicar como o Ribeiro deve conduzir os processos de coordenação e de controle do projeto de um programa de Balance Scorecard. Dessa maneira, durante o desenvolvimento, deve-se analisar a importância do uso de tecnologias e ferramentas de gestão pelo gestor, né? Então, olhar para dentro da empresa, avaliar a capacidade desses recursos gerenciais auxiliarem principalmente na questão da tomada de decisão.
O relatório precisa conter 4 tópicos com indicações de como deve planejar o programa e definir os objetivos, como as atividades podem ser organizadas para a implementação do programa e como deve ser a coordenação e controle dessas atividades, né? Então, o projeto ele consiste, né, então, de você tentar verificar como, então, ela se dará, então, né, a questão da implantação. Identificação, verificar se, né, então, a atividade de coordenação ela está adequada, se a pessoa tem liderança suficiente para realizar, por exemplo, atividade de, né, então, avaliação de desempenho. Então, verificar aí todas essas condições e também, então, né, que está alinhada também junto com o planejamento da empresa. Então, aqui fica claro, né, então, que quando você implanta um processo de Balance Scorecard, então, as duas primeiras funções, elas já precisam estar implantadas de maneira, então, que você consiga colocar na prática a atividade de coordenação e controle. E agora estamos no finalzinho da nossa aula. Será que eu tenho participação, comentários, né? E também colocar aqui uma pergunta para vocês. Quais são os modelos de gestão adotados na sua empresa? Será que você identificou algum modelo que está sendo trabalhado já dentro da sua empresa? Gostaria sim da sua participação. Vamos lá, pessoal. Olá, pessoal, retornando então o nosso momento de participação, né? Na verdade, temos uma participação, mas com relação à pergunta anterior. Então, pessoal de Arapiraca, pessoal de Alagoas, né? Então, um estado tão bonito aí. Olha só o que o pessoal de Arapiraca nos diz. Questão da transparência, fornecer feedbacks, incentivar e colaborar, né? Definir expectativas realistas, encontrar motivadores reais, dar um bom exemplo, manter a porta sempre aberta, né? Então é isso, quando a gente fala da atividade de controle, né? Então está justamente, novamente, alinhada a atividade de coordenação, correto? Então, muito bom, então, a resposta, então, do pessoal de Arapiraca, né? Então, aqui temos, novamente, indo ali ao quadro, tem que quais são os modelos de gestão adotados dentro da sua empresa, né? Então, sempre tenho aí os feedbacks, né, constantes aí, né? E graças a Deus, algumas pessoas, elas vêm falar assim, professora, eu trabalho numa grande multinacional e, por incrível que pareça, a maioria dos modelos de gestão, né, então, que você citou, elas estão ali dentro da minha empresa. Consegui identificar várias, né, mas é importante, pessoal, é não só identificar que existe, mas o porquê dela. Por quê? Né? O que acontece? Porque de tempos em tempos, o cenário de negócios ela vai mudando e com certeza vão surgindo vários outros modelos de gestão. Quando você entende a importância daquele modelo de gestão, fica mais fácil futuramente, né, quando surgir outros, né, então você verificar se realmente aquilo é válido ou não
para a sua empresa, né? Então, sempre verificar aí o cenário de negócio. Então, quando a gente fala boa administração, planejar, olhar cenários, o que acontece no ambiente externo, seus concorrentes, tudo isso é sim importante. E sempre lembrar, né, então, que dentro de uma boa gestão, dependo sim cada vez mais das pessoas, um sistema horizontal da qual então eu consigo, então desenvolver a participação das pessoas e assim então que a maioria das empresas elas crescem. Agora então, vamos já então na parte de recapitulação, ainda ali o quadro. Vamos fazer a unidade número 4. Hoje falamos das duas últimas funções, coordenação e controle, né? Então, costumo sempre falar o seguinte, entre as 4 funções do processo administrativo, né? Planejar, organizar, direcionar e controlar, elas estão uma com a outra, tem relação, né? Sempre começa com planejar, mas, né? Então, quando a gente fala de coordenação e controle, é o momento onde o gestor já estabeleceu o objetivo, organizou e por isso, então, coloca tudo isso na sua prática. Depende, então, dentro da prática de todas as pessoas, que todas as pessoas tenham a coordenação. E a atividade de controle, ela se dá a partir do momento que eu obtenho os primeiros resultados, não é verdade? Opa, o que está dando certo, o que está tudo certo, né? Então, só lembrar da atividade de projeto, né? Aquela situação onde a atividade de controle justamente, então, de tempos em tempo, verificar os parâmetros e verificar se aquilo está dentro do padrão. Vamos então ao quadro também falar da atividade de equipe. Por que a atividade de equipe ela é importante? Equipe, conjunto de pessoas que têm sinergia positiva para gerar resultados. São pessoas empenhadas que estão em busca de soluções. Quanto mais a empresa ela cresce, mais difícil fica, né? Então você obter os resultados. Por isso a atividade, trabalho em equipe, ela é fundamental dentro das empresas. Seguinte a isso ainda, gerenciamento de controle, né? Então, como que a gente faz o gerenciamento de controle? E o controle, ela se dá justamente a avaliação de desempenho, né? Então, fiz tudo certinho, de acordo com os modelos de gestão, planejei, organizei, estruturei, né? Então, existe uma boa coordenação, né? E então as pessoas têm, tá aí, né? Então, todo um sistema de trabalho que faz com que as pessoas possam trabalhar e gerar desempenho. Por isso mesmo, a atividade de controle ela tem muita relação com a avaliação de desempenho. Cada gestor avalia, então, o seu setor e o conjunto do todo é que faz toda a diferença dentro da gestão. Vamos ali ainda falar do BSC e do mapa estratégico. As duas últimas ferramentas aqui, então, para você falar, né? Então, falou assim, avaliação de desempenho. Olho cada setor, cada departamento, mas o BSC ele tem condições de olhar a empresa como um todo. Então, olhar o todo, o desempenho da empresa como um todo, através dos 4 indicativos, financeiro, cliente, operações e, por último, aprendizado e inovação. E o mapa estratégico é exatamente isso, né? É um mapa onde você, o gestor, consegue visualizar de forma muito mais fácil, né? Então, se está havendo coerência entre os 4 resultados, e isso traz então um bom desempenho para a empresa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da disciplina, tá? Então, né, já finalizando, agradeço a participação de todos vocês e desejando sempre muito sucesso a todos vocês. Um grande abraço a todos vocês.